Hoje vim aqui te contar o porquê não fazer pacotes com etapas separadas na consultoria de imagem e explicar o porquê eu não faço. Bom, a minha consultoria de imagem guiada pelo rosto, ela é dividida em duas fases. A fase investigativa e a prática. Quando a cliente vem para a consultoria, ela conta para mim muitas dúvidas, expectativas, dificuldades que trouxeram ela para esse processo e muitas delas serão solucionadas nas etapas práticas, que começam com a transformação do cabelo, tem a revitalização de guarda-roupa, personal shopper, coordenação de looks. Só que para que essas etapas elas realmente tenham um bom resultado, a gente precisa de todas as informações necessárias da fase investigativa. Então, eu não consigo startar a fase prática sem a investigativa. E para ter todas as informações necessárias, a cliente realmente precisa passar por todas as etapas. Quando a gente pensa em imagem pessoal, a gente pensa em uma construção. Imagem pessoal é isso, construir. E a gente vai construindo aos poucos. É como a construção de uma casa mesmo. A gente precisa construir cada paredezinha para depois finalizar de forma bem interessante, de forma bem assertiva com o telhado. E é isso que a gente faz dentro da consultoria de imagem. Então, por exemplo, como que eu vou fazer uma revitalização de guarda-roupa da minha cliente? Porque, afinal, as roupas contam histórias. Então, como que eu vou tirar uma história do armário da minha cliente se realmente não for uma escolha embasada em muitos elementos? Como que eu vou tirar aquela peça se eu não soubesse aquela peça valoriza ou não o corpo da minha cliente de acordo com os desejos dela, se o tecido daquela peça representa os objetivos de imagem, se aquela estampa representa as linhas da nova estratégia de imagem dessa cliente ou as proporções de escala óssea que a gente faz quando mede o rosto, o corpo, ou se aquela peça é de uma cor bacana que a gente identificou na coloração pessoal da minha cliente, se representa o estilo dela. Ou seja, a gente precisa de todas as fases, de todas as etapas da fase investigativa. Por exemplo, seria responsabilidade minha levar minha cliente para um dia de compras se eu não fui no guarda-roupa dela fazer a revitalização de guarda-roupa. Porque a gente tem que ter um consumo consciente, escolhas conscientes. Então é interessante passar pelo armário da cliente para reformar peças, para usar de uma forma diferente, porque muitas vezes a cliente fala: Brenda, nada do que tem no meu guarda-roupa eu quero usar, acho que nada me identifica mais, só que muitas vezes a cliente não tem um olhar diferenciado para essa peça, que é isso que eu levo também para esse dia da revitalização de guarda-roupa. Então imagina eu só ir para as compras com ela e não pensar nesse todo. Ou, por exemplo, a cliente só faz a fase investigativa, eu falo para ela: olha, seria muito interessante você usar uma camisa de seda. Mas com o que eu vou usar? Com uma calça de sarja, com um short, com uma saia midi ou com uma saia lápis? Ou seja, então a gente precisa unir essas peças. E para unir essas peças, a gente precisa da coordenação de looks, que é realmente a cliente entender como usar todas essas peças que farão parte da nova imagem pessoal dela. Então, conseguem entender como o método ele reforça a importância da cliente passar por todas essas etapas? Então, a única etapa que eu faço separada realmente é a coloração pessoal. Por quê? Porque a coloração pessoal é uma etapa técnica que eu não preciso de uma anterior para chegar com assertividade no resultado final. Então, eu passo os tecidos da cliente, uso todas as técnicas e consigo entregar para ela uma cartela, sem precisar medir o rosto, o corpo, entender sobre estilo. Além do mais, a coloração pessoal serve como um portal para cliente, sabe? Então, às vezes a cliente tem receio, não conhece muito esse universo da consultoria e a coloração serve para apresentar esse universo para ela. Então, por isso que é a única etapa que eu faço separado.
Bom, todo o processo ele tem um cronograma feito para que a cliente não se perca. Por isso a importância de tudo bem certinho, porque quando a cliente vem para a consultoria de imagem, ela sai da zona de conforto dela, ela vai para a zona de mudança. Então ela muda diversas coisas e corre o risco de algumas coisas se perderem se tudo for fazendo de forma separada e não tiver uma coerência. A importância de todo o processo, como ele funciona, do meu método, é porque a cliente ela vai criar autonomia para fazer suas próprias escolhas com assertividade. Não vai escolher aquela peça só porque a consultora falou que é legal. Ela vai escolher porque ela conhece o corpo dela, conhece os objetivos de imagem, o rosto, as cores, enfim. Ela passou pelo autoconhecimento. E para que tudo isso aconteça, todas as etapas precisam ser feitas. Hoje, com tantos bons resultados que eu já obtive através desse método, eu não consigo me imaginar trabalhando de outra forma. Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês, porque eu sei que o universo da consultoria de imagem é um universo novo e acho que quando a gente resolve investir na nossa imagem, a gente realmente precisa investir com assertividade e com esclarecimento, entendendo tudo como pode acontecer. Então, espero ter trazido uma luz para vocês nesse quesito, nessa área da consultoria, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.